Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Raquel Andreata, sou advogada, vivo em Portugal desde 2014 e estou aqui hoje para ajudar você, imigrante, mais uma vez a obter conhecimento para que você possa fazer a sua estratégia migratória para Portugal de forma segura, eficaz e inteligente. Nessa missão, né, que vocês me conhecem, que eu tenho absoluto comprometimento com a verdade, com o conhecimento. Gosto muito de ensinar você que está aí do lado qual é a forma mais adequada para você fazer a sua estratégia migratória. Quero dizer que estou aqui hoje num conteúdo de urgência, que só por si já vale o seu like, porque são 21h25 agora que eu tô gravando. Você que tá acostumado, que é seguidor aí do canal, se você ainda não é, subscreva o canal, porque tudo que você precisar saber sobre legislação aqui em Portugal, você vai encontrar de forma segura aqui no meu canal, tá? E hoje é um vídeo de urgência, porque é um vídeo que não vai para edição, é um vídeo que eu tô gravando a webcam do meu computador, diretamente dele, tá? E tem aí o objetivo de te ajudar com um assunto que está muito em alta, que é a CPLP, a residência, né? O certificado de residência CPLP, que entrou aí, né, que a portaria lançou ele ontem, ele entrou hoje em vigor, certo? Quero conversar com vocês sobre esse certificado, né? O que ele significa, o que ele pode ter de benefício, de malefício, qual é o ponto que a gente tem que entender sobre o CPLP e também se vai ou não vai precisar mais de visto para vir viver em Portugal, né? Se você que está no Brasil, o que você precisa fazer para se beneficiar aí dessa autorização de residência? E você que está em Portugal, como é que faz? O que é preciso? Então, eu quero conversar um pouquinho nesse vídeo de hoje sobre isso. E é um vídeo que eu estou fazendo com compartilhamento de tela, porque eu quero mostrar alguns textos legislativos para vocês, porque, como eu sempre falo, a minha intenção aqui no canal é trazer conhecimento. Eu sou uma advogada, como vocês já sabem, né? Mas eu também sou estrategista. Quando eu vou fazer uma estratégia para um cliente, eu sempre falo isso, né? Que é estratégia. Por quê? Porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma forma e fórmula mágica para ter um caminho imigratório para uma família que seja igual. Então, cada um tem as suas especificidades, cada caso é um caso, e para cada caso vai existir uma estratégia adequada, porque essa estratégia ela não vai só considerar a lei, ela vai ter como base a legislação e as possibilidades legais, mas ela vai observar o que é que dói mais em cada calo, porque tudo na vida a gente tem que parar com essa infantilidade de achar que, eu quero o que é bom, eu quero o que é melhor. O que é melhor? O que é bom? Você que tem que saber, porque o bom para você pode não ser para mim. O que eu gosto e o que eu acho importante pode não ser a mesma coisa que é importante para você. O que é importante para você? O que você quer? Qual é o seu objetivo? É sobre isso que a gente tem que refletir. Quando eu vou fazer uma estratégia, eu conheço aquela pessoa, eu pego as principais informações e eu sei direcionar, né, numa consultoria estratégica, qual é o caminho adequado para aquela família. Que eu falo, olha, isso que você está querendo, você vai conseguir assim. Ou assado. Assim, tem esses fatores positivos e negativos. Assado tem esses outros. O que você acha que é melhor para você? E a pessoa que vai decidir. Porque existem vários caminhos e várias formas de fazer as coisas. Não existe só uma forma. Se existisse só uma, a gente fazia um livrinho falando, faz assim, A, B, C, D, F, você chega no sucesso. Aí tava todo mundo feliz. Só que a vida não é assim, tá? A vida é feita de etapas que você tem que conquistar. Eu, quando vim para Portugal em 2014, e eu trouxe hoje aqui para vocês alguns dos meus documentos, tá? 3 documentos meus para mostrar para vocês, porque eu sempre falo muito sobre esse assunto, mas eu nunca mostrei os meus documentos. E hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Para que vocês entendam aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de CPLP, concessão de autorização de residência, é entender a diferença. Porque hoje eu quase tive uma síncope, eu quase infartei. Quando uma cliente minha que está fazendo um processo de visto veio me mandar uma notícia que ela recebeu no WhatsApp. E aí não é sobre ela ter me mandado essa notícia, tá? Aí eu tô aqui para ajudá-la. Agora, o que faz eu quase infartar e cair da cadeira é a aberração das notícias que a gente lê, que é uma desinformação absurda, bizarra, sabe? É assim, é de. Eu nem vou falar a expressão que a minha sócia costuma falar pra mim, mas é terrível. É terrível, é terrível. E deixa qualquer um chocado. E é por isso que eu me motivei muito a trazer esse conteúdo para vocês hoje, que eu falei, cara, eu não posso deixar os meus seguidores amados, queridos, que acompanham o meu canal, que depositam em mim alguma confiança para o jurídico aqui de Portugal, não falar sobre esse assunto com a quantidade de matéria imbecil que está sendo circulada por aí, né? E isso é que me motivou, porque
poucas pessoas conhecem na prática a diferença de um visto de residência, uma autorização de residência, tá? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Esse foi o visto que eu tirei em 2014 para vir para Portugal, no meu passaporte, que já nem é mais o meu passaporte atual, porque já tem muito tempo que eu fiz, já venceu. Eu tirei esse visto aqui, isso é um visto de residência. Esse stample aqui, esse negócio aqui no meu passaporte, me deu o direito de entrar em Portugal para residir. E aí, aqui em Portugal, assim que eu entrei, eu agendei no CEF e fui lá ter o meu primeiro autorização de residência. Essa é a minha última autorização que eu emiti. Foi emitida em 2020. E é por isso que ela tá no modelo antigo, porque hoje em dia todas as autorizações de residência elas são azulzinhas, elas são diferentes. Mas eu emiti essa daqui, foi a minha autorização de residência, a última. Depois, como eu já tinha 5 anos já fazendo esse documento, eu tive acesso a este, que é o meu BI, que hoje eu tenho nacionalidade portuguesa. Depois de 5 anos fazendo isso. Sendo que eu comecei com isso, ok? Esse é o principal fator, tá? O que foi deferido foi nenhum desses documentos que eu mostrei para você. É um outro documento, tá? Que é um certificado de concessão de autorização de residência. Não é este cartão, ok? Este cartão te dá o direito de circular por toda a União Europeia, porque todos os países da União Europeia têm o mesmo modelinho, a mesma carinha, sabe? Para os cartões de residência deles, diferente daquilo que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Feito isso, eu quero que você olhe para cá, para essa tela que eu tô compartilhando, e entenda uma coisa que eu acho que é muito básica, né? Quando a gente quer entender sobre Portugal, legislação, a gente tem que saber que existe a Lei 23 de 2007, que é a Lei de Estrangeiros, que é a lei que foi modificada o ano passado, né? Então, existe uma outra lei, que é a 18 de 2022, que fez algumas alterações na 23 de 2007, ok? Então, se você quer entender da Lei de Estrangeiros, você não pode procurar a 18, você tem que procurar a 23 de 2007 atualizada. A mesma coisa com o decreto regulamentar. O decreto regulamentar é o 84 de 2007, que regulamenta a lei de estrangeiros, que por si só não foi capaz de nos contar tudo o que precisava. Aí veio um decreto para regulamentar. Esse decreto, ele foi alterado pelo decreto número 4 de 2022, que foi aquele outro que quebrou a internet, né? Porque a lei que foi alterada precisava desse decreto, dessa alteração ao decreto regulamentar oficial, que é o 84 de 2007, para que pudesse ter validade prática. Só que nem a lei, nem o decreto trouxeram exatamente a nossa linda autorização de residência CPLP. E foi por isso que entrou-se aqui no meio disso tudo a portaria, que é a portaria 97 de 2023, que foi o que saiu ontem, ok? Depois, para complementar todos os nossos estudos, a gente tem o acordo CPLP, que é justamente o acordo que motivou a existência de visto, autorização de residência e tudo mais, que a Lei 23 trouxe e o decreto 84 aí atualizado regulamenta. Show de bola, gente? Na verdade, quem trouxe foi a Lei 18, né? Mas olhando na perspectiva da 23 de 2007, que foi atualizada, certo? Outra coisa muito importante: decreto-lei e lei são atos legislativos. Portaria é ato administrativo, ela nunca pode contrariar e ela não está acima da lei. A lei está acima da portaria. A portaria é feita pelo poder administrativo, pelo poder executivo, enquanto a legislação e o decreto regulamentar são atos do poder legislativo. Então tem outra força na hierarquia das leis. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente olha muito a estabilidade jurídica de algo, quanto mais forte aquilo é. Uma portaria não tem tanta força como tem uma lei e um decreto, tá, gente? Dito isso, olhando aqui para a perspectiva da lei de estrangeiros, né, que tem bastante artigo, a gente não vai falar sobre ela inteira, eu quero trazer aqui só um ponto que eu acho que é o mais importante, que são aqueles artigos que falam, né, da CPLP. Porque se a gente vai ler essa lei de estrangeiros, a gente vai observar, pessoal, que continua existindo concessão de visto a cidadão nacional membro da comunidade de países portugueses. Então, a gente tem aqui uns artigos muito importantes falando sobre CPLP na lei, que é o 52A. Depois, a gente tem também o 75, o artigo 75 da Lei de Estrangeiros, tá? Que é esse aqui, que fala sobre a autorização de residência temporária, ok? E temos também o 87A, aqui,
que fala sobre também autorização de residência para cidadãos de língua portuguesa. O que aconteceu? Desde que, né, independentemente da portaria ou não, a Lei de Estrangeiros atualizada já traz dispositivos aplicáveis para cidadãos de língua portuguesa, ok? E esses dispositivos, complementados aqui, né, pelo que a gente chama no decreto, né, e aí falando do decreto regulamentar, a gente também tem artigos específicos aqui que a gente vai ser importante analisar. A gente tá falando do artigo 10 do decreto, e eu tô falando aqui, depois vocês leem tudo isso com calma, tá, gente? Eu não vou ficar lendo isso aqui pra vocês, mas só pra mostrar. A gente tem o artigo 10, a gente tem o artigo 12A, ok? 12 e 12A, esse aqui é 12, ok? 10. Depois é o 12 aqui, que termina aqui. E o 12A, tá bom? E a gente tem o 24A também, que vai falar sobre os CPLPs. O que em resumo esses artigos que eu acabei de mencionar para você, depois você pode ter, né, o cuidado de ler esses artigos que eu estou mencionando com calma, links aqui na descrição de todos esses diplomas legais, eu vou deixar para vocês aqui. É o seguinte, não foi dispensada a obrigatoriedade de visto. Os cidadãos brasileiros, eles têm sim uma dispensa de visto, mas aí já não tem nada a ver com CPLP, tem a ver com o fato, né, dos brasileiros estarem liberados para entrar no espaço Schengen desde que a permanência seja para fins turísticos e por menos de 90 dias, tá? Isso não te dá o direito de vir para Portugal fingindo que é turista e pedir uma autorização de residência CPLP aqui no país. Não é essa a finalidade da autorização de residência. O visto para quem quer morar em Portugal e é cidadão CPLP continua existindo, e todos esses artigos que eu mencionei para vocês, alguns estão falando de autorização de residência e outros estão falando de visto. E o visto continua sendo obrigatório. O que acontece para cidadão CPLP é que não existe mais a necessidade do CEF aprovar o seu visto. O seu visto ele é analisado somente pelo posto consular. Então, existe também um deferimento liminar. O que significa isso? As pessoas não podem mais olhar a sua cara no teu passaporte e falar, você eu não quero aqui. E sem motivo nenhum indeferir o seu pedido de visto. Se você é cidadão CPLP, você tem o direito de ter o seu visto concedido desde que você satisfaça, né, as necessidades da lei, né? O que a lei obriga para cada tipo de visto. Mas você vai ter o seu pedido deferido liminarmente se estiver tudo ok e não precisa de parecer do CEF. Isso já está acontecendo muito antes de qualquer portaria. Isso já está acontecendo desde o final do ano passado, ok? Beleza. Outro benefício é dispensado a comprovação de meios de subsistência quando a pessoa que pede o visto, cidadão CPLP, pedindo de um país CPLP, tiver uma carta, um termo de responsabilidade assinado por um cidadão português ou por uma pessoa que resida legalmente em Portugal e que esteja atestando que se responsabiliza pelo meio de subsistência dessa pessoa, CPLP aí, desse cidadão que está pedindo visto, e também pelo afastamento dessa pessoa, caso seja necessário. Então, subsistência, como é que chama isso, gente? Hospedagem, né? Quando você fica na casa da pessoa, e o afastamento. Então, essas são as 3 coisas que essa responsabilidade é feita e esse cidadão tem que provar, né, que tem condição para estar ofertando aí essa responsabilização. Se você tem essa carta, esse termo de responsabilidade, você não precisa comprovamento de subsistência, não precisa ter seguro-saúde e não precisa de passagem de volta para os vistos que são obrigatórios, que são os vistos de estadia temporária ou visto de procura de trabalho, porque visto de residência, de qualquer forma, nunca foi obrigado a apresentar passagem de regresso. Então, de qualquer forma, isso não existiria sendo ou não cidadão CPLP. Entendemos isso? A nível de visto, é esse o nosso benefício. Um cidadão que é de língua portuguesa, está em Portugal e ainda não tem a sua autorização de residência, poderá, por força dessa portaria, solicitar o documento que a própria portaria traz, né, gente? Que a gente vai vir aqui para a portaria, que é este modelo de certificado, né, de concessão de autorização de residência para cidadãos da comunidade de país de língua portuguesa. Esse certificado que foi aprovado, e a portaria não fala nada demais, eu nem vou ficar aqui mostrando ela porque ela não diz absolutamente nada. Ela tem 2 folhas e ela fala do valor que vai se pagar para isso e apenas, né, basicamente. Em termos gerais, nada muito substancial é falado aqui.
O importante é a gente entender que esse modelo, esse certificado, essa autorização de residência CPLP, ela não vai ser a carteirinha no modelo europeu, União Europeia de livre circulação. Ele vai ser um certificado de concessão feito com QR Code e que deve ser sempre acompanhado do passaporte, porque o passaporte é o documento de identificação. Sendo esse certificado um documento sem foto, então você não pode só circular com ele, você precisa carregar ele e o seu passaporte também, que é o seu documento de identificação. Quando você tem autorização de residência, você não precisa de passaporte, né, para ficar andando por Portugal, porque você tem um documento de foto com foto, que é um documento de identificação, enquanto esse certificado não vai servir como documento de identificação. O que muito se pergunta é: quem tem um certificado, né, que não é a autorização de residência, e sim o certificado de concessão, tem os mesmos direitos do que uma pessoa que tem essa autorização de residência? Ao que tudo indica, com relação ao território nacional, a Portugal? Sim. Por quê? Quem diz isso? É o próprio acordo CPLP. Esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês agora é o acordo CPLP. E o artigo 25 do acordo, ele diz: efeitos da autorização de residência CPLP. Ao titular da autorização de residência CPLP são reconhecidos os mesmos direitos, liberdades e garantias que cidadãos da parte de acolhimento e gozo de igualdade de tratamento relativamente ao direito econômico, social, cultural, em particular no que respeita ao acesso ao ensino, mercado de trabalho, cuidados de saúde, com ressalva dos direitos que o direito interno das partes reserve aos seus cidadãos. Exato, assim, aquilo que é direito só do cidadão português não vai ser, mas no mais é para ter os mesmos direitos de uma autorização de residência, né? É para ter direito à saúde, à educação, a direitos econômicos, sociais e culturais. Então, quando a gente começa com aquelas perguntas, eu vou poder trocar minha carta de condução? Ao que tudo indica, é para ser possível, né? Mas se na prática vai ser, só o tempo nos dirá, né? Sem tempo a gente não vai conseguir ter certeza, tá? Mas isso é a ideia. A ideia é que sim, que tenha os mesmos direitos. Ocorre que uma autorização de residência em formato cartão, que é igual para todos os países da União Europeia e que é reconhecido, né, no espaço Schengen, que dá direito à livre circulação, tem muito mais força jurídica do que uma folha 4, né, que é vinda de um modelo de uma portaria, certo? Porque uma portaria amanhã entra governo, sai governo, cai essa portaria, né? Deixa de acontecer. A legislação específica sobre estrangeiros em Portugal, autorização de residência, esse documento, não é algo que entra governo, sai governo, vai cair, vai cair em desuso, ou vai deixar de existir, ou vai deixar de te dar direitos. Então, hoje, a forma mais estável e mais certa que você tem de ter acesso a tudo e chegar principalmente na nacionalidade é requerendo a autorização de residência em termos normais. Para mim, na minha opinião, essa concessão, né, esse documento aqui, que é o certificado de concessão de autorização de residência, ajuda muito quem está aqui em Portugal sem documento nenhum. Quem vem do Brasil vem com visto, isso não mudou, e chegando aqui, continua com agendamento no CEF para ter acesso a essa autorização de residência. Pelo menos por enquanto, é isso, né? E o certificado de concessão de autorização de residência, para quem está aqui sem documento, sem nada, que não vai ter acesso à autorização de residência tão cedo, que está aguardando manifestação de interesse há muito tempo, poder se regularizar. Para mim, é uma estratégia para regularizar de forma mais rápida os cidadãos de língua portuguesa que estão aqui, sem precisar gastar muito dinheiro, porque quando a gente investe em pessoas para estar no CEF emitindo esse tipo de documento aqui, o custo é muito alto, tá? Custo com pessoas, custo com lugar, enfim. Então é uma forma de economizar, né? Na minha opinião, o governo quer logo emitir certificados aí para muitas pessoas para diminuir e desafogar um pouco o sistema deles. Então, por isso é que eles criaram dessa forma, né? Que tá sendo, porque se fosse para ser assim, ia custar muito dinheiro para eles, né? Além do emolumento ser mais caro, né? Como a gente viu aí, esse certificado vai custar 15 euros, enquanto a autorização de residência custa 50 euros. Acho que não é bem por aí, né? Acho que o mais importante aqui é a gente ter segurança nos nossos direitos. Então, em resumo, visto continua sendo necessário. Esse documento eu tenho, né? Esse certificado de concessão de autorização de residência, eu tenho as minhas dúvidas
sobre o quão estável juridicamente isso vai estar. Até porque não acredito que com isso você possa circular livremente no espaço Schengen depois dos 90 dias que você chegou. Não acredito que isso tenha validade, porque os outros países da União Europeia são bem rigorosos e uma folha 4 com QR Code vindo de um acordo que foi feito entre Portugal e outros países que não tem nada a ver com a União Europeia e que não foi assinado pela União Europeia, foi assinado só por Portugal, provavelmente vai ter validade só dentro do território nacional, enquanto isso daqui tem validade em toda a União Europeia, tá? Então, esse eu acho que é o principal ponto aqui que a gente vai ter que levantar, que é a prática e o tempo que as pessoas vão demorar para aceitar esse próprio certificado dentro do território nacional mesmo, né? E essa coisa das viagens e do livre acesso, que é o que muitas pessoas que querem vir para Portugal sonham em poder dar um pulinho cá, um pulinho lá com frequência, enquanto com esse certificado pode ser que venham a ter eventuais problemas nessa seara. E a principal desinformação para mim, que é o pessoal achar que eu não preciso de visto mais para vir para Portugal. Você pode fingir que é turista e entrar aqui e fazer esse pedido? Já poderia, né? Com manifestação de interesse era igual. É certo fazer isso? Não, não é certo. E depois você pode estar caindo aí em problemas justamente por ter, né, escolhido não passar por um processo seguro em um processo que você tem que passar de solicitar um visto de residência e depois acabar sendo prejudicado pelo próprio certificado lá no futuro, a quando esse certificado aqui poderá ou não vir a dar atrasos aí nos seus direitos e deveres, enquanto a autorização de residência não. Com ela você tá seguro, tá? Ela é uma segurança. É chato chegar nesse estágio? Muitas vezes é. Muitas vezes é custoso e bem chatinho, né? Tem que fazer visto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas depois que você tem, é um pulo para você chegar aqui. Eu falo isso por mim, tá? Quando eu pisquei meu olho, eu já tinha nacionalidade. Foi muito rápido. E tem sido muito rápido, né? Minha sócia Gabriela também tá indo para, ela acabou de ir para a última autorização dela e depois já é a nacionalidade. Então, depois que você pegou esse documentinho aqui na mão, agarra com fé e vai. Porque o tempo voa, você tá tranquilo, vai renovando muito fácil esse título aqui. Não é difícil de renovar, não tem que ficar fazendo igual o visto, não. O mais difícil em todo o processo para mudar do Brasil ou de qualquer outro país para cá é o visto. Depois do visto, o que tem relação com a autorização de residência vai ficando cada vez mais fácil. Então, quanto mais rápido você lidar com o que é mais difícil e matar já a charada, melhor para você, tá? Esse era o tema do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e continuo pedindo que você deixe o seu like aqui, porque no final das contas a nossa conclusão é: o tempo vai nos dizer, mas a partida, o certificado é para dar sim todos os direitos necessários para que a pessoa viva, use de economia, saúde, educação e cultura dentro de Portugal. Um beijo grande para você que está aí me acompanhando, não esquece do like e até a próxima.